Certamente, quando você permite um desconto equivocado numa pessoa de 70 anos, 80 anos, é cruel. E eu concordo com o ministro quando fala isso. Mas também quando você, certamente, entra na relação de um aposentado, de um pensionista, sem perguntar a ele, porque foi feito para todo mundo, né? E nós perguntaríamos no Revalida, certo? O Tribunal de Contas já tinha até, acho que, pautado para julgar. Quando você chama para o Revalida, todos vão ser perguntados. Também pode ser cruel. Então eu não concordo com essa medida, continuo não concordando com essa medida, respeito, e acho que não é um problema penal. São caminhos. A PF diz que o único interesse em voga e observado pela direção do INSS foi o das entidades associativas. Está equivocado, está equivocado. Como que era antes? Se a pessoa visse ou desconfiasse, ou algum filho visse, né? Ela não tinha possibilidade de fazer como é hoje, que é a forma que eu determinei que fizesse, que é automático. Ele vai lá, coloca, aperta um botão ou dois, eu honestamente, claro, eu não domino tudo isso, porque eu não cancelei nenhum desconto, e ele tem imediatamente retirado dele da folha. Como é que era antes da minha medida? Ligava no 135 ou no aplicativo e abria um requerimento. Olha, tem um desconto que eu não conheço. Esse ia para o servidor, entrava na fila como qualquer outro pedido, né? E demorava 3 meses, até mais, certo? Como que ficou depois da minha medida, que foi feita antes de qualquer pessoa sugerir, de qualquer coisa. Estava na esteira de entregas. Primeiro a norma, depois vamos melhorar aqui a questão do cancelamento para qualquer um. Cancelamento porque achou indevido, cancelamento porque não quer mais. E isso foi feito. Isso tem ato e tem o meu INSS funcionando. Tudo hoje que está falando na televisão, olha, como você tira esse desconto? Quem fez fui eu. Por que eu fiz isso? Porque a melhor maneira de você depurar o sistema, e por isso saíram 3 milhões, veja, na minha gestão saíram 3 milhões e 200 mil pessoas, se eu não estou errado. A gente tem o dado para passar certinho. Porque nós facilitamos a saída. No ano anterior, em 2022, acho que é 2022 só, saíram 220 mil. Como é que era antes? Não sei se, porque isso acho que não falaram. Antes, pegava o dado da sua mãe aposentada, só o número do benefício e o CPF, e mandavam direto para a Dataprev e fazia o desconto. Assim que era antes. Nós estabelecemos nesse ato, um ato público, num processo justificado, ninguém abriu escondido num canto ali do INSS, que poderia sim ser feitas novas entradas, desde que houvesse a biometria paralela, assinatura digital, que é um item que está no acórdão do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, no acórdão dele, que depois foi embargado para falar do Revalida, né, para fazer para trás, abriu a possibilidade de retomada, está lá. E essa retomada, desde que tivesse alguns requisitos. E foram os requisitos que nós impusemos. Não fizemos na minha cabeça. Não foi que alguém me pressionou, né? Ou eu, de forma mal intencionada, ou eu, de forma irresponsável, chegou e falou, vou abrir e vou fazer. Não. Se lerem os pareceres técnicos, etc., há no acordo do TCU essa possibilidade. Mas eu entendo que era um problema administrativo e que foi, de alguma forma, montado agora uma história para tornar um problema penal. Entendeu? O problema é administrativo. Disso eu estou muito tranquilo, tenho certeza, a gente levando a própria polícia os argumentos, demonstrando o que foi feito, o que foi feito. Você liberou para retomar. Liberei dentro do que o acordo do TCU falava. Está na minha... talvez não destacaram isso, mas está lá. O acordo do TCU, que está aí para todo mundo ver, abria essa possibilidade, nós fizemos essa possibilidade, retomamos, os benefícios estavam bloqueados, continuavam bloqueados, então para desbloquear ele fazia a biometria, fez o SERPRO, aquela empresa Confia, eu lembro de ver alguns, porque eu mesmo pedi para ver, para que eles pudessem, com a biometria do SERPRO, da Confia, continuarem fazendo. Agora a PF também cita, e a CGU, que teve parecer técnico do próprio INSS pedindo bloqueio, né? E que o senhor teria contrariado um parecer técnico do próprio INSS que recomendou pelo bloqueio.
Teve isso? Eu não me lembro desse parecer técnico do INSS, mas eu me lembro de um parecer da Procuradoria dizendo, não sobre isso, mas sobre o caso da CONTAG. Eu acho que o parecer técnico que nós estamos falando é da Procuradoria, no caso da CONTAG. Houve, e eu posso falar como procurador. A coisa mais natural que tem no direito é você ter várias interpretações. Você tem, às vezes, um procurador faz uma interpretação e quando você vai para o chefe dele, depois para o outro chefe, para o procurador, etc., chegou em outros. Eu, muitas vezes, reprovei para parecer de procurador. Isso é do jogo. Porque se o parecer do procurador de primeiro grau, vamos dizer assim, né, o primeiro que fala, é o que vale, você não precisa mais de chefe, você não precisa de procurador regional, você não precisa, porque vale a opinião daquele. O que aconteceu? Houve um parecer que falou da legalidade estrita, que é aquilo que no início da nossa conversa. Pela legalidade estrita, que está escrito ali, você não consegue fazer algumas coisas. Ok. Aí você tem que interpretar o direito para daí mostrar, olha, em que pese a norma falar isso, o melhor a fazer no direito é aquilo. Entendeu? E foi o que aconteceu. Tem que tomar cuidado com algumas medidas, porque nós estamos caminhando, estamos esperando a DataPrev, esperando a resposta da Polícia Federal e da Polícia Civil de São Paulo, para que a gente pudesse avançar e evoluir. E digo mais, para que a gente possa verificar um erro e cobrar da entidade, porque a entidade tem, provavelmente, né, tem um número de pessoas ali que assinaram para fazer desconto. Não me parece que 100% seja um número razoável, né? Para que eu possa devolver o dinheiro, eu tenho que ter capacidade do que recolheu deles, reter para poder devolver. Essa decisão que foi feita agora, de tirar todos os descontos, né, tem o seu lado positivo, claro, você acaba com o problema. Agora vamos ver os desdobramentos dela, seja nas pessoas, né, que eventualmente tenha que usar, eu não sei os serviços que eram prestados, mas auxílio funeral, etc. tal, e que se não está sendo descontado não vai ter acesso. Então, tudo que envolve isso, na minha avaliação, a gente estava indo no caminho certo, no tempo certo, tempo possível. Né? Eu gostaria de ter, no dia seguinte que eu pedi a DataPrev, olha, quero um portal assim, que encaminhe isso, a gente consiga melhorar. Mas não é esse o tempo. Não é esse o tempo nem para esse caso, nem para outros casos. Se pegar o INSS, várias recomendações da CGU, do TCU, às vezes vem endereçada com, olha, 6 meses. O TCU e a CGU sabem da demora, né? E o INSS implanta depois de 1 ano. Quer dizer que por isso nós fomos omissos, né, na ação? Não. Entendeu? Nós dependemos também de outros movimentos, né, de outros órgãos, e nem sempre as coisas num órgão tão grande acontecem no tempo que a gente gostaria. Eu penso que toda a minha explicação, seja para a sociedade, seja junto ao Poder Judiciário, do qual eu tenho plena confiança, passa por números. Né? Na minha gestão, foi a gestão que mais tirou desconto. Mais de 3 milhões de desconto, de pessoas que tinham desconto. Aí é bom fazer uma ressalva. Não quer dizer que o desconto era indevido. Mas eu dei aos aposentados, aos pensionistas, o poder de tirar o que quer. Isso é claro, está lá, isso está se comparar com gestões anteriores, eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de comentário sobre gestões anteriores, mas o número é estratosfericamente maior de retiradas do que de tiradas. Esse processo? Super simples. As pessoas falam, mas ninguém usa o meu INSS. Não é verdade. 85% dos requerimentos, de tudo que acontece no meio digital. Então, é simples de fazer. E se buscar dentro do Instagram, eu acho que do INSS, tá lá. E eu fiz vídeo para os aposentados. Veja como faz, é assim, etc. Não deixe, olhe lá se o seu... Tem mais de uma vez, olhe lá, que é muito mais efetivo do que medidas drásticas, que depois vão se demonstrar, na minha avaliação, e foi a avaliação que eu fiz, e o gestor tem que fazer essa avaliação, vão se demonstrar, na minha avaliação, desastrosas. Né? Vamos lá e suspendemos tudo. Nós, naquele momento, imaginamos comparação como uma pandemia. Então, para acabar a pandemia, como é que você faz? Você tem hospitais, você tem vacina, ou tem outras medidas como era feita na Idade Média. Então, nós temos que ter cuidado quando vamos fazer alguma coisa que vai envolver a vida das pessoas.